Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Essa aula tem o título como Exercícios sobre Interação Gênica. Aula de Biologia, professora Keila, o nosso tema é Genética e o nosso conteúdo é Interação Gênica. Quais são os objetivos dessa aula? Nós vamos identificar os tipos de interação gênica, interpretar e responder os exercícios. É uma aula só de exercícios, que é para vocês terem, né, a prática na hora de resolver os exercícios que serão propostos para vocês. Então vamos lá. Primeiro exercício, primeira questão. Sobre a interação gênica, marque a alternativa incorreta. Olha, fiquem atentos a isso, alternativa incorreta. Então vamos às opções. Nós temos aqui, na interação gênica, 2 ou mais genes interagem para determinar uma mesma característica. Interação gênica, 2 ou mais genes interagem. Isso aqui está verdadeiro. Então, como nós estamos procurando a alternativa incorreta, não é essa. Vamos ver a próxima. Para que ocorra a interação gênica, é necessário que os genes estejam em um mesmo cromossomo. Olha, essa daqui não está correta, porque lá no enunciado diz da interação gênica, né, quando nós estudamos, que 2 ou mais genes interagem estando ou não no mesmo cromossomo. Então, essa aqui possivelmente é a nossa resposta errada. Mas vamos colocar um F para ficar diferente. Agora vamos analisar as próximas. Casos de interação gênica normalmente não obedecem às leis de Mendel. Isso é verdade, nas proporções fenotípicas, né, os resultados da interpretação não obedecem à segunda ou à primeira lei de Mendel, porque tem a segregação independente dos genes, que é o enunciado da primeira e segunda lei, só que na interação gênica, um influencia na manifestação do outro, eles não é de segregação independente. Então, essa daqui é uma questão verdadeira. A epistasia é um tipo de interação gênica. Sim, a epistasia é um tipo de interação gênica que nós estudamos na aula anterior. E existe interação gênica não epistática? Sim, existe interação gênica não epistática. Então, de certo, a nossa resposta correta é a letra B, que está dizendo aqui, que na verdade é incorreta, né? Que é necessário que os genes estejam no mesmo cromossomo, porém não é necessário. Então, essa é a resposta que está incorreta. Próximo exercício, temos aqui uma situação. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene C, fique atentos aos genes, determina que as galinhas sejam coloridas. E o gene Czinho, que é o recessivo, né, determina a cor branca. Entretanto, o Izão, aqui ó, maiúsculo, é epistático, diferentemente do Izinho, que não possui efeito inibidor, ou seja, não interfere em nada. Diante disso, marque a alternativa que encontra-se o genótipo de uma galinha colorida. Então, vamos fazer uma legenda rapidinho aqui, só para a gente ter uma certeza maior. Se tiver um Czão, pelo menos, ela vai ser colorida. Se tiver 2 Czinhos, ela é branca. Mas se tiver um Izão, em qualquer situação, ela vai ser branca, porque o Izão tem um efeito epistático. E se tiver Izinho, não vai ter diferença nenhuma, pode ser colorida, pode ser branca, porque ele não tem esse efeito inibidor. Então, vamos procurar as nossas alternativas. Essa daqui, letra A, tem Czão, é colorida. Não tem Izão, o Izinho não tem efeito inibidor, então provavelmente essa é a nossa resposta correta, que é a galinha colorida. Mas vamos analisar os outros. Aqui eu tenho Czão, ela seria colorida. Mas eu tenho o Izão, que impede a manifestação da cor. Então, essa daqui vai ser branca. Essa aqui é branca. Essa daqui tem os 2 Czinhos, que é branca. O Izinho não influencia em nada. Então, essa daqui também é branca. Essa daqui tem 2 Czão, poderia ser colorida, mas tem o Izão. Então, ela é branca também.
E essa daqui tem 2 Czinhos, que é branca, e 2 Izão, que também impede a manifestação da cor, que vai ser branca. Então, realmente, nossa resposta correta é a letra A, que tem os 2 Czão, determina a cor, e o Izinho, que não tem efeito inibidor. Resposta correta, letra A. Próxima atividade, um caso de epistasia. A epistasia pode ser definida como... Gente, essa é uma questão de conceito, vocês precisam lembrar, né, reconhecer, diferenciar, na verdade, o que é uma epistasia e o que não é, certo? Vamos analisar. Nós temos aqui um problema genético em que uma alteração estrutural leva à inativação de um gene. Não é um problema genético, não tem alteração estrutural. Então, essa daqui não é a nossa resposta. Aqui, vou marcar um X, fica mais legal. Um X. É um X, tá, gente? Aqui a B. Um processo em que 2 genes expressam-se ao mesmo tempo. Quando 2 genes expressam-se ao mesmo tempo, é um caso de interação gênica, não propriamente uma epistasia, porque na epistasia um impede o outro. Na interação de forma geral, pode não ocorrer isso. Então, se ele estivesse perguntando o que é interação gênica, essa resposta estaria correta. Vamos a C. Um problema genético em que se observa o rompimento de um gene. Não é um problema genético e também não ocorre o rompimento de um gene. A letra D. Um processo em que o gene mascara ou impede a ação do outro. Opa, aqui tem a ver com a nossa resposta. Vamos deixar ele aqui em alerta. E aí, um processo em que o gene desencadeia a produção de proteína que destrói outro gene. Não ocorre destruição de gene nenhum, ocorre o impedimento da manifestação. Então, nossa resposta correta é realmente a letra D, já tinha deixado até marcadinho aqui, ó. É um processo que um gene mascara ou impede a ação do outro. Isso é a resposta para a epistasia. Essa é uma questão de conceito, você precisa realmente saber o que significa epistasia. Seguimos. Agora a gente tem uma aqui que é de cruzamento. Olha só. Um mulato escuro casou-se com uma mulher branca. Quais são as probabilidades desse casal ter um filho mulato claro? Eu deixei essa tabela aqui com os genótipos e fenótipos para ficar mais fácil nossa interpretação. Olha só, o homem é mulato escuro. Mulato escuro tem que ter esses genótipos aqui. Tem que ter 3 genes dominantes. Casou com a mulher branca. A mulher branca, ela tem esse genótipo aqui. Todos são recessivos. E ele quer saber qual é a chance de ter um filho mulato claro, que é esse daqui. Eu vou deixar no sentido contrário, que tem que ter apenas um gene dominante. Então, vamos ter que fazer o cruzamento, né? Vamos lá. O genótipo do homem. Cadê? Azão, azão. Bezão, bezinho. A mulher é branca, então é tudo pequeno. Azinho, azinho. Bezinho, bezinho. Vamos fazer a separação dos gametas. Azão e bezão. Azão e bezinho. Azão e azão. Azão e bezão. Opa. E azinho e bezinho. Azão e bezinho. Aqui, azinho e bezinho. Azinho e bezinho. E vai ser tudo azinho e bezinho, porque não tem outra combinação, ó. Tudo azinho e bezinho. Quando isso acontece, gente, eu sugiro que os alunos simplifiquem, ó. Esse aqui é tudo igual, então eu posso cortar. Posso eliminar e minha tabela ficar menor. Esse aqui eu tenho 2 repetidos, esse e esse. Mas eu deixei a tabela aqui grande para explicar isso para vocês entenderem. Fica a opção de vocês, tá? Eu vou colocar aqui o azinho e bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho. E aqui os outros genótipos, azão e bezão, azão e bezinho, azão e bezão de novo. Opa, sai daí. E azão e bezinho. E aí a gente agora vai fazer a união dos gametas. Azão e azinho, bezão e bezinho. Azão e azinho, bezinho e bezinho. Azão e azinho, bezão, bezinho,
Azão e Azinho, Bzinho e Bzinho. Se eu continuar, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão e Bzinho. Se vocês observarem, ó, a primeira linha, a segunda linha, elas são iguais. A terceira linha também vai ser, a quarta linha também vai ser. Por isso que eu falo que vocês podem cortar, simplificar. Elas terão a mesma quantidade, elas terão a mesma proporção. Então, se você analisar só a primeira linha, se você cortar e fizer só uma linha, você vai ter a mesma resposta, que é a mesma proporção. Então, ó, quantos... Ó, esse daqui vai ser... Tem 2 dominantes, então ele é mulato médio. Esse daqui, mulato claro. Eu vou colocar um M... Não. M... Ixi, esse M meu tá feio. Um C, que é mulato claro. Esse aqui é M de novo, que é mulato médio. E esse aqui é C, que é mulato claro. Aqui também vai ser e assim vai indo. Então, eu tenho 2 mulato médio e 2 mulato claro. Isso vai ser em todos, até o fim, até a última tabela. Então, eu tenho 50% metade, 50% mulato médio, 50% mulato claro. Por isso, eu posso simplificar minha tabela por aqui. E a pergunta é, quais são as probabilidades desse casal ter um filho mulato claro? 50%. Eu espero que vocês tenham entendido essa simplificação aqui da tabela, que é uma forma de chegar mais rápido ao objetivo. É uma questão de lógica. Você faz a primeira, você vai observar que é tudo igual, e aqui vai ser também, não tem como ser diferente, e aí você pode simplificar o seu trabalho por aqui, ok? Então, chegamos à nossa resposta, que é 50%. Seguimos. Outra de cruzamento. Deixei a tabela aqui, gente, para ficar fácil de escrever, porque estava saindo muito feio meus desenhos. Vamos analisar essa. Supondo que a cor da pele humana seja condicionada por apenas 2 genes autossômicos A e B contribuintes, qual é a probabilidade de um casal de mulatos, ambos com o genótipo, esse aqui é o genótipo deles, ter um filho branco? O genótipo deles é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eles são, então, ó, esse aqui, mulato médio. Eles querem saber a chance de ter um filho branco. Aí, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, a mulher também. Vamos fazer o cruzamento para a gente saber essa probabilidade. Azão, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Aqui, ó, esse é igual a esse, então eu vou ter os mesmos gametas, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. São os mesmos, ó. Esse genótipo é igual a esse, todos os gametas também são iguais. Feito isso, vamos para a tabela. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Aqui também. Agora vamos fazer a união dos gametas, né? Que eles vão se juntar. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Opa, sai daí. Azão e Azão, Bzinho, Bzinho. Azão e Azinho, Bzão e Bzinho. Tá certo? Tá. Azão e Azinho, Bzinho, Bzinho. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, gente. Acho que essa parte vocês já entenderam. É só porque eu quero completar a tabela toda, que eu quero explicar uma coisa para vocês. Nem precisava, mas... Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho.
Azinho, Bzão, Bzinho. Pronto. A pergunta é, qual é a chance dele ser um filho branco? Para ser branco, ele tem que ter todos os genótipos recessivos, todos os genes recessivos. Então, vamos procurar aqui na tabela, ó, todos recessivos, seguimos. A gente só tem esse, 1/16. É a minha chance de ter um indivíduo com o genótipo branco, o fenótipo branco, genótipo e fenótipo branco. Então, minha resposta é a letra A, 1/16. Por que eu construí a tabela toda? Vocês já entenderam, né? Já foi explicado que um caso de interação gênica não obedece à primeira lei, às leis de Mendel. Neste caso, porém, ele tem uma semelhança muito grande. Isso depende de como ocorre essa interação gênica. Porque essa tabela aqui, se a gente for observar, ela tem dois heterozigotos, um duplo heterozigoto cruzou com um duplo heterozigoto. Na segunda lei de Mendel, nós teríamos essas proporções, essa proporção 9/16, 3/16, 3/16 e 1/16. Essas seriam as proporções fenotípicas, né? Porque ocorre a segregação independente. Mesmo a gente tendo as mesmas combinações, porque são dois duplos heterozigotos, a forma como a gente interpreta o resultado é diferente. Nesse caso, que o alelo, que ele queria saber o genótipo, a probabilidade de ter um filho branco, deu que é 1/16, que é a mesma, segue uma proporção da segunda lei de Mendel. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, para ser negro, eu preciso que sejam todos, para ser mulato escuro, eu preciso que tenham 3 genes dominantes. Para ser negro, eu preciso que tenha 4 genes dominantes. Então, essa forma de interpretar, de contar as respostas, vai fugir. Por exemplo, eu não vou ter essa proporção aqui, 9/3/3. Se eu quero saber quantos negros tem, eu tenho esse, que tem os 4 genes dominantes, e não tenho mais. Então, eu tenho 1/16, 1/16. O restante que eu for contar vai fugir dessa regra que sobrou. Então, isso aqui fala que a interação gênica não obedece às leis de Mendel, porque na hora de identificar o resultado, que é o fenótipo, a gente tem proporções diferentes. Mesmo sendo a mesma tabela, mesmo apresentando o mesmo genótipo, eles vão apresentar essa diferença. Vamos continuar. Outra de cruzamento. Em galinha, o tipo de crista é um caso de interação gênica. Em 80 descendentes, qual é o esperado para o seguinte cruzamento? Então, eu tenho esse daqui, que é uma crista rosa com uma ervilha. Se a gente fizer a separação dos gametas, essa daqui vai ficar menor, gente. Rzão e Ezinho, Rzão e Ezinho de novo, Rzinho e Ezinho e Rzinho e Ezinho. Aqui eu tenho Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzinho, Ezão e Rzinho, Ezinho. Isso aqui vocês já lembram, né? Então, eu tenho dois repetidos, ó. Esse é igual a esse, então corto. Esse é igual a esse, também corto. Esse é igual a esse, eu posso cortar também aqui também. Então, eu vou diminuir minha tabela um pouco. Nesse daqui, eu vou aplicar a diminuição da tabela. Aí, eu tenho Rzão e Ezinho e Rzinho e Ezinho. Do outro lado, eu tenho Rzinho e Ezão e Rzinho e Ezinho. Não vou completar o resto porque é tudo repetido, tá, gente? Então, agora eu vou fazer a união. Eu tenho Rzão e Rzinho, Ezão e Ezinho, Rzão, não, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, 2 Ezinho, e aqui. Agora vamos analisar. Se eu tiver um Rzão e um Ezão, vai ser tipo nós. Se eu tiver só Rzão, não tiver Ezão, vai ser rosa. Se tiver só Ezão, não tiver Rzão, vai ser ervilha. Se eu tiver só gametas recessivos, vai ser simples. Então, eu tenho uma que é nós, uma que é rosa, porque só tem um Rzão, outra que é ervilha e outra que é simples.
eu tenho um de cada um. Seria um quarto de cada uma, ou 25%. Essa é a minha proporção. Então, desses descendentes, qual será o esperado? Um quarto de cada ou 25% de cada. Quanto que é um quarto de 80 ou 25% de 80? 20. 20 descendentes vão ser de crista simples, 20 vai ser ervilha, 20 vai ser rosa e 20 vai ser noz. Bem mais simples, ó. Lembrando que vocês poderiam completar tudo se vocês quisessem, mas se a gente tem essa opção de simplificar, né, vamos usar. Seguimos. Mais uma. Essa daqui é de interpretação. Sabe-se que a cor do pelo de lavradores é um caso de epistasia. Esses animais podem ter pelo de cor preta, marrom ou dourada. E os genes Bzinho e Ezinho estão relacionados com essa característica. O Bzão determina a cor preta, ó, Bzão é preto. O alelo Bzinho é marrom. E os alelos Ezinhos, dois juntos, está relacionado com a cor dourada e são epistáticos, ou seja, ele impede a manifestação dos outros. Sendo assim, o indivíduo Bzão, Bzinho e Ezinho, Ezinho tem a cor da pele qual? Ó, se ele tiver o Bzão, ele é preto. Se ele tiver o Bzinho, ele é marrom. Mas se tiver os dois Ezinhos juntos, ele vai ser dourado, porque o dourado é epistático em relação aos outros. Então, esse indivíduo aqui vai ter a cor da pele dourada. Ok? Essa é a nossa resposta correta. Então é isso, gente. Nossa aula sobre interação gênica, resolução de exercícios termina aqui. Eu espero que vocês tenham realmente compreendido. Em caso de dúvida, pergunte a professora de vocês. Tentem resolver exercícios também sozinhos, para surgirem as dúvidas e vocês poderem perguntar e entender melhor o conteúdo. Então, até a próxima.